De forma que o tabernáculo no Velho Testamento é a profecia de Deus entre nós. Já Jesus feito carne é Deus entre nós, Emanuel, Deus conosco, Deus morando com a gente, tabernaculando aqui na terra, entre as pessoas, pisando aqui no chão do planeta Terra, entre nós, seres humanos. Emanuel, né? Como é o nome que Jesus é chamado, Deus conosco. E o Novo Testamento? O Novo Testamento é Deus habitando em nós. Nós sendo o templo, o tabernáculo, nós sendo a casa de Deus, através do seu Espírito Santo. E olá, muita paz de Deus para a tua vida. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso estudo bíblico da série Hebreus. Hoje é a parte 30, Hebreus 13, de 14 a 19. Eu sou Diomar, pastora na comunidade evangélica da Vitória, no Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo. Vem comigo. E nesse estudo bíblico de hoje, Hebreus 13, de 14 a 19, nós vamos ver assuntos maravilhosos da vida futura da cidade, aquela, a melhor de todas, a eterna, a cidade santa, que o Senhor está preparando para nós e que nós esperamos. A gente também vai ver sobre o sacrifício de louvor e ação de graças e também o sacrifício de ação social. A gente vai ver como é importante apoiar e dar suporte aos pastores, aos líderes, aqueles que lideram sobre as nossas vidas espirituais e também sobre a oração. Como é importante orar pelos líderes, pelo próximo, por nós mesmos, porque a oração é a alavanca que move a mão de Deus. A oração com fé, sempre com fé, sem duvidar, em nome do Senhor Jesus, orando na guia do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis perante o Senhor. E após o autor aos Hebreus convidar para que a gente saia ao encontro de Jesus no Calvário e que a gente suporte, a gente aguente toda a rejeição, toda a afronta da cruz, porque vale a pena. Em Hebreus 13, 14 ele diz: nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. E uma passagem em João 14 que eu considero uma das mais lindas das Escrituras Sagradas, das palavras de que Jesus falou. Ele disse assim: eu vou preparar lugar para vocês. Na casa do meu Pai tem muito lugar. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Eu quero vocês junto comigo. Voltando um pouco no livro de Hebreus, Hebreus 11, 10, fala de Abraão. Abraão que recebeu a promessa da terra prometida, ele mesmo, segundo diz aqui o livro de Hebreus, aguardava a cidade futura. Ele esperava a cidade cujo arquiteto é o próprio Deus. 1 Pedro 2,11 diz assim: nós somos forasteiros, somos peregrinos. E é verdade, aqui nessa terra nós estamos de passagem. Então a gente deve, como diz aqui o apóstolo Pedro, a gente deve se abster das paixões da carne, né?
que combate contra a alma e ter um viver honesto, cheio de temor ao nosso Deus. Em Filipenses 3:20, o apóstolo Paulo fala: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 21:2, o nome dessa cidade é revelada. Se chama Nova Jerusalém. Em 1 Coríntios 2:9, o apóstolo Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quando se fala de futuro, muitas pessoas pensam no que está na terra. Há até cidades sendo feitas que são chamadas cidades futurísticas ou cidade do futuro, como essa The Line que está sendo construída na Arábia Saudita. Estão falando muito nessa cidade. Para aqueles que esperam algo temporário, para aqueles que esperam algo desta terra, essas cidades feitas por homens é o melhor que se pode esperar. Mas aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que crê e obedece a sua palavra, ele vai usufruir da cidade, do futuro, essa sim, permanente, essa sim, que nada pode destruir, esta sim, que tem as delícias e as maravilhas, a paz, a bênção e a presença maravilhosa do nosso Deus. Hebreus 13:15 fala do sacrifício de louvor, que é mencionado lá em Levítico, capítulo 7, versículo 12, e também nos Salmos fala de sacrifício de louvor, sacrifício de ações de graças, Salmo 50:14, Salmo 107:22 e Salmo 116:17, o sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Aquilo que a gente fala, a nossa gratidão expressa em palavras, se torna um sacrifício de louvor, Uma oferta de ação de graças, de agradecimento, de gratidão ao Senhor. E é difícil imaginar uma mãe que ama um filho e nunca fale nada para ele sobre a sua inteligência, sua beleza, sobre quanto ele é amado, quanto ele é importante. É difícil também um casal, um esposo que não fale para a esposa o quanto ele agradece a sua ajuda, o seu companheirismo, o quanto ela é linda, o quanto ele a ama. E o Senhor Deus, Ele que faz tudo por nós, Ele merece todos os louvores, todos os elogios. E nós, como seus filhos, como amamos ao nosso Deus, devemos entregar para Ele louvores, ações de graças, palavras agradáveis, palavras que cheguem ao Senhor como um aroma suave, O salmista falou que sejam agradáveis a palavra da minha boca, o meditar do meu coração diante de ti. Então a gente deve sim agradar a Deus através do fruto dos nossos lábios, das palavras que expressem uma verdadeira gratidão, verdadeiro amor, verdadeira admiração, um louvor genuíno do nosso coração para Deus. É o nosso sacrifício de louvor. E além do sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios, a gente deve oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, como diz Romanos 12:1. O apóstolo Paulo fala que este é o nosso culto racional.
Em Hebreus 13, 16, o autor aos Hebreus diz que o Senhor se agrada de outro tipo de sacrifício, que é o da beneficência, da comunicação, da ação social. Quando você olha para o seu próximo e se compadece e reparte, e doa, e abençoa. Lembrando que Jesus Cristo falou assim em Mateus 6, né? De 1 a 6 e 16 e 18. Ele fala assim, o que a sua mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então, a ação de graça, a benevolência deve ser de forma discreta, sem fazer alarde, também respeitando a pessoa que está sendo beneficiada, né? E quando a gente reparte, a gente sabe que a palavra de Deus diz que a gente recebe de volta da parte de Deus boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E a gente deve sim, então, fazer o sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. E também fazer o sacrifício de ação social, que é a bondade, é as ações, as benevolências em relação ao próximo. Lembrando que o Senhor quer que a gente cuide de nós mesmos, então a gente tem que ser benevolente com a gente mesmo, mas também com o próximo. O Senhor se agrada destes sacrifícios, diz a palavra de Deus. E o sacrifício de bondade, né, de beneficência, de ação social, também inclui apoio mental, apoio emocional, quando você dá uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, dá atenção para uma pessoa que precisa, um abraço, uma inspiração, um apoio também espiritual, né? Você tem compaixão da pessoa, faz uma oração por ela, quer saber como ela está, porque não esteve no culto, o que aconteceu, se está tudo bem, em que você pode ser útil, em que você pode ajudar. Então, é uma ação social também espiritual, quando você se importa verdadeiramente do fundo do coração com alguém e oferece a sua benevolência, a sua atitude de amor. Hebreus 13, 7 já havia falado que era para lembrar dos pastores que falaram a palavra de Deus e imitar a fé dos pastores e também atentar para a sua maneira de viver. E aqui novamente, neste mesmo capítulo de Hebreus 13, no versículo 17, ele volta a falar sobre a liderança espiritual, os pastores. Então ele fala que para obedecer os pastores, sujeitar-se aos pastores. Por qual motivo? Porque o pastor vela pelas almas. O pastor vai dar conta dessas almas para Deus. Então, isso, obedecer aos pastores, também o que ele falou no versículo 7, lembrar-se dos pastores, imitar a fé, sujeitar-se a eles, isso vai colaborar para que os pastores façam o seu trabalho com alegria e não gemendo, né? E não com dores, e não naquela dificuldade, porque isso não vos seria útil, ele diz. Na verdade, os pastores ajudam muita gente, pelo menos a grande maioria. E na vida dos pastores, há aqueles que são muito abençoados pela sua igreja, a igreja está sempre preocupada em como ajudar o pastor,
como fazer a vida dele mais tranquila, mais efetiva, mais prática, como está colaborando com o dia a dia do pastor, não só na obra da igreja, na obra ministerial, como na sua vida secular, na sua vida familiar, na sua vida pessoal. Há sempre aqueles que recebem esse carinho, né, da igreja. A igreja quer saber do que o pastor está precisando, o que a família do pastor está precisando e procuram ajudar da melhor forma possível. Mas há também aqueles que estão sempre cobrando uma atitude do pastor, estão sempre achando que o pastor tinha que fazer mais, estão sempre colocando um fardo na vida do pastor, exigindo que ele seja super-homem e assim fazendo a vida do pastor muito difícil. Eu já ouvi, né, casos e fatos verdadeiros em que a igreja, algumas pessoas da igreja, sempre cobravam de um determinado pastor que ele visitasse os membros. E então, passou algum tempo, esse pastor faleceu, porque estava muito doente. E esse era o motivo dele não visitar tanto os membros da igreja. E aí, nesse episódio verdadeiro, eu pude notar, a gente pode observar que essa igreja cobrava o pastor, mas ela não estava atenta às necessidades dele, né? As necessidades que ele estava ali naquele momento sofrendo, padecendo e sendo criticado. E, de certa forma, talvez houvesse, não vou entrar nesse mérito, um problema de comunicação, mas o que nós estamos enfatizando aqui, e que o autor aos Hebreus também fala, é que a gente pode ser observador, pode se comunicar e pode tornar a vida dos líderes espirituais mais leve, mais tranquila, para ele poder ajudar ainda mais os que necessitam. Em Hebreus 13:18, o autor aos Hebreus pede oração. Ele diz: orai por nós. E a gente precisa pedir oração. E a gente também precisa orar. Orar pelos líderes. Ele fala, Hebreus 13:19, rogo-vos com instância que assim o façais, para que o mais depressa vos seja restituído. Então, ele deu o motivo da oração, né, para ele ser mais depressa restituído, e também ele rogou com instância. Ele pediu, olha, ora, mas ora mesmo, estou pedindo, ora, estou pedindo muito, preciso muito, querendo dizer, ora de verdade, ora por nós. E a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. E eu queria citar um versículo de Daniel, que é Daniel 10, capítulo 10, versículo 12. E diz assim, eu vim por causa das suas palavras, né? O anjo falando para Daniel. E esse é o tema também que nós estamos tendo na campanha de sexta-feira nas orações da igreja. Eu vim por causa das tuas palavras. De onde você pode deduzir que se não tivesse tido as palavras, a oração, aquela ação, aquela visitação do anjo não teria acontecido. Então, muitas coisas acontecem por causa
das nossas palavras, por causa das nossas orações com fé, em nome de Jesus. Toda boa obra que você fizer e todo louvor é por Jesus, através de Jesus, da graça de Jesus, porque pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, pela graça mediante a fé no Filho de Deus. Então, vamos orar sim pelos nossos líderes. Vamos pedir oração sim, porque a oração faz diferença. A oração feita em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus. Essa oração vai mudar o destino. 2 Tessalonicenses 3, 1 e 2, o apóstolo Paulo pede oração também aos Tessalonicenses, àquela igreja. Ele fala, orai por nós. Ele diz assim, orai para que a palavra tenha livre curso. E também, Hebreus 13, quando ele fala assim, Hebreus 13, 18, orai por nós, ele fala assim, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então, os líderes precisam de oração para pregar a palavra, que a palavra tenha livre curso, para que eles tenham boa consciência, para que eles sempre se comportem de forma honesta. Então, o próprio apóstolo Paulo falou, ore por nós. O Senhor Jesus orientou que a gente não andasse ansioso por coisa alguma, mas buscasse em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, disse Jesus. E o apóstolo Paulo, em Filipenses 4,6, apresenta a oração como um forte elemento contra a ansiedade. Ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Veja aqui o apóstolo Paulo, então, mais uma vez confirmando o ensinamento de Hebreus 13. Oração, ação de graças, sacrifício de louvor, sacrifício de ação social, é o que está ali em Hebreus 13, e na oração, a gente vai ter, então, o alívio da ansiedade, a gente vai substituir a ansiedade pela fé. A gente vai ter fé que Deus vai ouvir as nossas orações, Deus vai agir nas situações que a gente enfrenta e tudo vai ficar bem se Deus quiser. E como aqui em Hebreus está escrito, acheguemo-nos com confiança, né, diante do trono de Deus, porque o véu foi rasgado, a gente pode entrar diretamente em oração diante do Pai, em nome de Jesus sempre. E Tiago 5,16 eu já mencionei aqui, né, a oração de um justo é poderosa nos seus efeitos, mas nesse mesmo versículo, Tiago 5,16, está escrito, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. A gente pode também confessar o nosso pecado para Deus. Na oração, pedir perdão, né? Porque muitas vezes o peso do coração se deve a um pecado não confessado, a uma falta de perdão, algo que precisa então ser trabalhado, aperfeiçoado nessa área. E é Deus que pode perdoar os nossos pecados através de Cristo Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz a palavra de Deus.
Tiago 1, de 5 a 8 diz: se alguém precisa de sabedoria ou tem falta de sabedoria, peça a Deus. Isso é algo que a gente precisa sempre orar, pedir a Deus a sabedoria do alto, porque existe outro tipo de sabedoria, existe até uma sabedoria maligna, a sabedoria do mundo. Então, quando a gente orar, a gente deve pedir a Deus a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, e orar para os líderes ter sabedoria nas suas decisões, ter sabedoria nas palavras, ter sabedoria em tudo, na sua vida ministerial e na sua vida secular também. E orar uns pelos outros, pedindo sabedoria. E para nós mesmos, pedir sabedoria a Deus, né? Que a palavra de Deus fala assim, para pedir com fé, sem duvidar, né? Porque é importante saber que quando a gente ora, é necessário orar com fé, na guia do Espírito Santo, em nome de Jesus sempre. Vamos orar sim, orar a Deus em nome de Jesus, por nós mesmos, pelas lideranças, pelos nossos pastores, pelas nossas famílias, pela paz de Jerusalém, pelo Brasil, pelas autoridades, pelos juízes. Vamos orar sem cessar, como diz a palavra de Deus. Pense nessas coisas. Até a semana que vem com mais uma parte da série Hebreus. Este estudo bíblico maravilhoso. Que Deus te abençoe. Muita paz.